o resultado de guardarmos ou não a palavra de Deus. É esse o nosso assunto, que não poderemos esgotá-lo, visto a escassez de tempo. E, aliás, eu acho que é um assunto que jamais alguém poderia esgotar. E o nosso ponto de partida será no Evangelho de Jesus Cristo, Nosso Senhor, segundo São Lucas, versículos 27 e 28. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Amém. Inicialmente percebemos aqui a diferença na maneira de encarar as coisas entre a mulher e Jesus Cristo. A mulher que assim se expressou, ela o fez fascinada, arrebatada pelas palavras sábias que o Senhor Jesus havia proferido. Ficou ela fascinada, e por isso, com seu raciocínio humano, que é muito comum, ela achou por bem atribuir grande felicidade, privilégio à mãe de Jesus Cristo, que trouxe ao mundo e amamentou um homem, um mestre tão versado nas coisas de Deus. Ela olhava assim, um mestre como os demais, porém este singularmente versado nos assuntos teológicos. Ela disse: Bem-aventurado, em outras palavras, a tua mãe que te trouxe ao mundo. Mas o Senhor quis fazê-la saber que as palavras que ele havia proferido, os ensinamentos que ele havia ministrado, não era de um simples rabino judeu, mas eram palavras do próprio Deus. Por isso disse o Senhor: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E foi ainda mais longe, que as palavras que ele estava ministrando, os ensinamentos através daquelas palavras, eram palavras de Deus, e que o ouvinte curioso, o simples ouvinte, não seria beneficiado em ser apenas ouvinte. E ela que se achava arrebatada com as palavras de Cristo, só seria bem-aventurada, só seria feliz se ela pusesse em evidência, em ação, obedecesse às palavras que ele falava, porque era palavra de Deus. Então, o resultado de guardarmos ou não a palavra de Deus é o nosso assunto. Faço votos que entre nós não seja encontrado uma só pessoa que seja como aquela mulher,
que apenas admira o ensinamento bíblico, que apenas se deixa empolgar, se deixa entusiasmar e emocionar, mas que todos nós sejamos observadores, sejamos praticantes da palavra na qual dizemos ser professos. Quero ler um versículo do capítulo 2 de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Esse versículo nos fala de Adão, já quase gasto, o Adão, quase gasto de tanto ser mencionado por nós, mas ainda hoje vamos mencioná-lo mais uma vez. Como é que diz o versículo 15 do capítulo 2 do livro de Gênesis? Por favor, aqui no microfone. Verso 15, né? Sim, senhor. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Por favor, ainda, irmão, prosseguindo agora, leiamos o versículo, ou os versículos 16 e 17. Ele lhes deu ordem: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que comerdes, morrereis. Certamente morrereis. Amém. Deus pôs o homem Adão, quem ele havia criado a sua semelhança e a sua imagem, como guardador do jardim, conforme lemos aqui. Pôs o jardim do Éden para lavrar, guardar, cultivar, guardador do jardim do Éden. Não foi somente essa função que a Adão foi conferida por Deus, e eu não preciso mencionar as suas atribuições, porque os irmãos já bem conhecem, mas com esse privilégio com o qual ele foi prendado, também acompanhou esta condição, um preceito que o Senhor Deus estabeleceu, conferiu. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, Deus falou, e nós estamos ouvindo a palavra que Deus proferiu, que Deus sentenciou a Adão. Disse a ele: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Os irmãos perceberam qual foi a palavra de Deus, qual foi a ordem de Deus? Eu não vou me estender comentando, apenas estou citando para que os irmãos analisem e percebam o prejuízo de alguém não guardar a palavra de Deus, e também a bênção, o resultado abençoado daquele que guardar a palavra de Deus. Bem, Adão ouviu, honrado com o alto cargo que lhe foi conferido, e essa foi a condição que ele deveria respeitar. E quero ler agora verso 4 a 6 do capítulo 3 do mesmo livro, Gênesis. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher
que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu a também seu marido, e ele comeu com ela. Nos primeiros versículos lidos, no capítulo 2, temos constatado a palavra por Deus falada a Adão, prevenindo-o para que ele não viesse perder o seu tão alto privilégio que ele vinha gozando e não fosse alcançado fatalmente pela morte. Porém, como os irmãos perceberam, ele não guardou a palavra de Deus. Ele não guardou. Mais tarde, não sei qual o tempo que decorreu desde que Deus lhe falara, até a ocasião quando a serpente falou primeiramente a Eva, e falou-lhe ao contrário daquilo que Deus havia prevenido e dito a Adão. Falou em contrário e disse: não será assim, antes será diferente. Tereis uma promoção, uma evolução, se comerdes do fruto que o Senhor proibiu. Como que, em outras palavras, sereis mais bem-aventurados se deixardes de guardar a palavra de Deus. Em outras palavras, era isso. Sereis mais felizes se deixardes de guardar a palavra de Deus e guardardes a minha palavra. E Eva preferiu deixar de guardar a palavra de Deus para guardar a palavra da serpente. E Eva preferiu deixar de guardar a palavra de Deus para guardar a palavra do diabo. Como muitas vezes sucede ainda entre nós, de esposas terem grande ascendência sobre o esposo, a ponto de fazê-los tomar rumo diferente daquele que deveria ser tomado. Satanás entendeu que se ele fosse pessoalmente mesmo, disfarçado em uma serpente, falar com Adão, ele não conseguiria dobrá-lo. Adão persistiria em guardar a palavra de Deus. Ele achou, na sua sabedoria, na sua estratégia demoníaca, que o recurso seria usar Eva, a esposa de Adão, e ela com blandícia, porque com violência, dureza não é fácil, né? Com brandura, acabaria convencendo Adão. Foi a estratégia que posteriormente esse mesmo inimigo usou contra Sansão. Não havia jeito de Sansão ser vencido. Na sua sabedoria maligna, ele achou que uma mulher poderia ajudá-lo a alcançar aquilo que ele objetivava, isto é, o diabo objetivava.
e por nenhum meio havia conseguido. E achou o instrumento chamado Dalila. E lá em um certo lugar, depois de duas vezes que Sansão dizia a Dalila em que consistia a sua grande força, e na hora de ser testado se de fato era aquilo, o resultado era negativo. Ela disse: você não me gosta, você não tem amor em mim, e etc. Por isso já tantas vezes você me enganou, não me falou a verdade, diga-me. E ela conseguiu sensibilizar o coração de Sansão, e Sansão acabou cedendo. E os senhores conhecem a história. Grande campeão que era mais poderoso do que o exército, foi vencido, seus olhos vazados, foi moer como um animal, uma besta moendo no moinho, e morreu junto com os ímpios. Assim, essa estratégia usou Satanás antes já com Adão. Adão, ele disse: eu perderei meu tempo se eu for ter com ele e argumentar com ele, mas eu vou convencer a Eva. Depois de Eva convencida, ela me ajudará, e eu alcançarei aquilo que de outra forma não posso. E realmente assim foi. E diz aqui: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que desse fruto comerdes, se abrirão os vossos olhos. Dizia ela, a serpente, que era o diabo: Deus quer vos conservar cegos. Se abrirão vossos olhos, ela queria dizer então: vocês estão cegos, e Deus quer vos conservar nessa cegueira para tirar proveito pessoal da vossa situação. Outro interesse não tem Deus para convosco. Por isso ele não vos falou a verdade. Glória a Deus. Ou desde o momento que comerdes o que Deus falou que não deveis comer, os vossos olhos serão abertos e sereis como Deus. E acabou convencendo e persuadindo a mulher. E ela, diz aqui, ela comeu do fruto. Ela foi a primeira então a desobedecer, a não guardar a palavra de Deus, para guardar a palavra do diabo. E para ela não vir perecer sozinha, ela precisava levar Adão com ela. Ela gostava de Adão, e ela tinha amor a Adão, e Adão tinha amor a ela. E isto tudo Satanás sabia. Então ela começou a falar com ele. Naturalmente ele relutou, primeira, segunda vez, não sei quantas, mas por fim ela, com brandura, acabou vencendo a resistência de Adão, e disse: e ele comeu também com ela. Meus irmãos, notaram que eles deixaram de guardar a palavra de Deus para guardar a palavra do diabo. Esse rival Deus ainda o tem hoje. Esse inimigo Deus ainda tem hoje.
E ele não é menos inimigo nosso do que de Deus. Porém, ele se apresenta mascarado, disfarçado. Os irmãos lembram-se, não sei se em outros tempos pintavam muito Satanás com chifre e com rabo, com cauda, e com casco, em vez de pés tinha casco, assim pintavam. É muito pior do que isto. Porém ele se apresenta, conforme diz São Paulo, muitas vezes conforme a circunstância, como anjo de luz. Porque se ele vier com rabo, chifre, garfo na mão, quem de vocês, quem de nós irá aceitar a sua argumentação, seu conselho, sua oferta? Quem de nós? Então ele terá que vir disfarçado. E assim é que ele faz ainda hoje, viu, irmãos? Cuidado, guardemos a palavra de Deus. Ainda que venham propostas várias e até fascinantes, nos pareçam vantajosas, porém se elas colidirem com a palavra de Deus, não acredite, não aceite, guarde a palavra de Deus, porque aquela é do diabo. E a luta é grande. Eu disse aqui um dia, de acordo com a lei natural, não poderei viver muitos anos. E ainda que eu viva alguns anos, pode, antes de findar os meus dias, vir Cristo e levar-me. E felizmente, se o Senhor Jesus demorar um pouco, eu não irei viver muito, e não verei a igreja propriamente dita, ela se conservará sempre. Mas essa sociedade que é chamada igreja, eu não verei ela desviada não, porque morrerei antes, o Cristo virá antes. Mas, meus irmãos, a luta é tamanha. Quem tem senso de responsabilidade e quem tem um pouco de luz do Espírito Santo, quem conhece um pouco a Deus e faz o confronto com o que existe no mundo, a grande concorrência que Deus vem sofrendo, o grande concorrente é Satanás, mascarado de anjo de luz. O mundo é o grande concorrente, e eles têm conseguido grandes resultados contra a obra de Cristo, contra a igreja. Tem conseguido. E para que possamos cooperar com Deus, a fim de que o Senhor não venha sofrer maiores prejuízos, é necessário que soframos. Precisamos sofrer. Precisamos tornar-nos desagradáveis a muitos. Muitos crentes não gostam da gente, não gostam de nós, não gostam, nos aborrecem, porque nós fazemos uso desta palavra que não mudará jamais, assim como Deus, o nosso Senhor, não muda. Somos obrigados a ensinar essas verdades, e isso desagrada a muitos. Mas, meus irmãos, vamos buscar ao Senhor para termos a necessária sensibilidade e podermos distinguir a voz de Deus da voz do diabo, as promessas de Deus e as promessas que Satanás nos faz.
Guardemos a palavra do Senhor. Glória ao Senhor. Nós temos tão pouco tempo e estamos começando com o assunto. E assim, guardou Adão e a sua esposa a palavra do diabo e rejeitou a palavra de Deus. Não nos sirvam eles de exemplo, irmãos. Não nos sirvam eles de exemplo para nós. Sejamos crentes melhores do que eles foram. Aleluia. Temos outro passo. Com isso, diz o versículo 23 do capítulo 3, o resultado. E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Expulso. O resultado foi esse: rejeição. Irmãos, São Paulo em um certo lugar diz, escrevendo aos irmãos, aos quais ele dirigiu uma das suas cartas, não me recordo: examinai-vos se porventura já não vos achais rejeitados. Se os senhores acharem, é melhor que seja lido, por favor. Examinai-vos. Adão e sua esposa, por não haverem guardado a palavra de Deus, e sim a palavra do diabo, foram rejeitados, expulsos do Éden. E nós temos em nós um dispositivo espiritual que nos permite testar-nos a nós mesmos, se ainda estamos em comunhão com Deus, ou se já fomos como Adão e sua esposa, rejeitados. 2 Coríntios 13, 5. Quem achou? Quer ler aqui? Quer ler, irmão Manuel? 2 Coríntios 13, 5, por favor. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? É isso. A interpretação do texto é essa. Nós poderemos sentir se estamos em comunhão com Deus, se Cristo está em nós ou se já estamos reprovados. Nós temos a faculdade de podermos perceber. Isto não é no pensamento, entenderam? Eu sou crente, eu estou certo. Não. Primeiro confira com a Bíblia a tua obediência. Depois faça o teste na oração. Quanto tempo às vezes o crente ora? Meses e meses, e não sente o calor de Deus, não sente o calor do Espírito Santo. A frieza vai se agravando na vida do crente, e ele não tendo cuidado, ele acaba tornando-se tão longe, ficando tão longe do Senhor, que aqui se chama: Cristo não está mais nele. Examinai-vos. E assim, irmãos, para que tal coisa não nos aconteça, nos é necessário guardarmos a palavra de Deus. Como não posso me estender mais, visto o tempo ter se esgotado, quero ler para encerramento no Evangelho de Jesus Nosso Senhor, segundo São Mateus, capítulo 5. Agora mesmo ainda perguntei, irmão Ezequias, onde é que está, irmão Ezequias? Irmão Ezequias logo me disse onde é que estava escrito. E ele então deu-me Mateus capítulo 7, versículo 24, 25 e até 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, era aquelas e outras mais, palavras do Senhor, e as guardam ou praticam,
Disse o Senhor: assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O assunto é os resultados dos que guardam ou não a palavra do Senhor. Disse então, conforme ouvimos, o Senhor, ou melhor, comparou a cada um de nós a um construtor que constrói a sua própria casa. Cada um de nós que constrói a sua própria casa. E o primeiro, segundo lemos, primeiro construtor, ele, ao construir a sua casa, ele procurou construí-la sobre a rocha. A rocha certamente não se encontrava na superfície da terra, e até que ele chegasse a atingir a rocha, se fazia necessário que ele suasse, que ele cansasse, que ele fosse perseverante até chegar à rocha. E o outro, comodista, que o Senhor chamou de louco, insensato, leviano, ele, como preguiçoso, não quis dar-se o mesmo trabalho que o primeiro teve, mas construiu sobre areia, isto é, na superfície. Abriu talvez uma valazinha, preparou mais ou menos o terreno e ali construiu. E ambas as construções foram submetidas a um teste, a uma prova. E a prova não foi outra senão a tempestade, o vendaval, a chuva torrencial que sobre ambas caíram. E a primeira, que foi construída sobre a rocha, sofreu o ímpeto das águas, a violência das enxurradas, sofreu a violência dos ventos e permaneceu inabalável no lugar onde fora construída. Meus irmãos, e a outra que passou pela mesma prova, quando a chuva caía e a enxurrada bateu com violência nas paredes, o vento soprou, ela tornou-se uma ruína, caiu, desabou. Note a diferença. A primeira permaneceu altaneira contra toda a prova de vendaval e chuvas torrenciais, por estar construída na rocha, mas custou suor, cansaço, perseverança. Assim, irmãos, quem ouve a palavra do Senhor e pratica, diz, é como o homem que construiu a casa sobre a rocha. Mas construir a casa sobre a rocha foi trabalhoso, foi necessário perseverança. E os senhores, nós, construtores da nossa própria casa, em um certo sentido, porque temos que cooperar com Deus, somos orientados, mas temos que construir essa casa, e isto nos custa. Quantas provas pelas quais teremos que passar,
que ali são comparadas a ventos e enxurrada violenta que contra as paredes batiam. Quantas provas teremos nós que experimentar, quantas lutas, e teremos que permanecer firmes, fiéis à palavra do Senhor, o conselho de Deus, em qualquer circunstância. E assim estaremos construindo a nossa casa sobre a rocha. E quem ouve, disse o Senhor, minhas palavras e pratica, é como tal. Aleluia. E o comodista, o crente comodista, o crente que quer estar bem com o mundo, quer estar bem com a igreja, o crente que muda de cor conforme o camaleão, ele está numa árvore e conforme a cor das folhas, ele também muda a sua cor. O crente que assim faz é comparado com este que construiu a sua casa sobre areia. Ele terá que ser provado. A tua fé, minha irmã, meu irmão, a nossa fé terá que ser testada, terá que ser, e nós somos testados e talvez diariamente, e quando somos testados, meus irmãos, deveremos fazer uso da palavra de Deus, que seja para nós como escudo que nos defende. A palavra de Deus seja como a espada com a qual agredimos o inimigo. E assim, meus irmãos, depois da tempestade, nossa fé terá ainda maior brilho do que antes de termos passado por ela. Como o tempo se esgotou, eu usei esses primeiros versículos e o último para dar encerramento à nossa breve meditação desta noite. Então não esqueça, bem-aventurado, disse o Senhor Jesus, quem ouve as minhas palavras e as guarda. Amém. Aleluia. Vimos por algumas segundas-feiras consecutivas tratando com respeito à operação do Espírito Santo e a sua operação na vida dos crentes, desde da criação, no período da velha dispensação, no período dos juízes, e temos chegado até na última segunda-feira próxima passada ao assunto com respeito ao Espírito Santo, que o Espírito Santo poderá ser entristecido pela desobediência, obstinação do crente, que ele poderá ser apagado por nós mesmos, que ele poderá retirar-se de nós e poderá tornar-se nosso adversário. Foi o último item que tratamos aqui. E assim hoje nós queremos dar prosseguimento, visto que os irmãos não têm recebido uma mensagem especial, queremos dar o prosseguimento ao nosso assunto sob o seguinte prisma: como proceder para recebermos o dom do Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 19 e versículo 2, quando diz o dom do Espírito Santo, eu quero lembrar aos irmãos que antes de recebermos os dons do Espírito Santo, nós teremos que receber o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, ou a dádiva, foi a promessa que Cristo Jesus nos fez, dizendo que iria ao Pai e rogaria para que Ele nos enviasse outro Consolador, para que conosco ficasse para sempre. Então, o dom do Espírito Santo é o Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo, conforme lemos no livro de Atos, que eu voltarei a ler mais tarde este versículo. Atos capítulo 1, versículo 8, disse Jesus: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Agora, no capítulo 2,
as palavras do apóstolo São Pedro. Por enquanto, os senhores não precisam nem anotar, é só para firmar o meu tema. E disse-lhes Pedro, capítulo 2, 38: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Primeiro versículo eu li a promessa de Jesus a respeito do Espírito Santo, e aqui temos lido o apóstolo São Pedro reportando-se a essa promessa, diz: recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o que chamamos de batismo com Espírito Santo foi chamado pelo apóstolo Pedro e foi qualificado como o dom do Espírito Santo. Depois que o crente receber o dom do Espírito Santo, é que o Espírito Santo lhe distribuirá os dons do Espírito Santo. Os senhores entenderam? Ninguém poderá receber os dons do Espírito Santo sem que primeiro tenha recebido o dom do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo. Enquanto estamos comentando a respeito da maneira como receber o dom do Espírito Santo, eu gostaria que os corações dos presentes se colocassem diante de Deus da mesma maneira que aquele auditório na casa de Cornélio colocou-se. Cornélio não lhes falou, ou melhor, não lhes havia falado a respeito de dom do Espírito Santo, não lhes havia falado a respeito de batismo com o Espírito Santo. Cornélio vinha-lhes relatando a obra de Cristo e o resultado da sua obra na vida do pecador, quando inesperadamente aquele auditório começou a dar glória a Deus e falar em outras línguas. Notaram? Nós vimos falando aqui há tanto tempo a respeito da obra do Espírito Santo na vida do crente. Logo, quero eu crer que todos nós já deveríamos estar tão predispostos a receber nestas reuniões a experiência pentecostal, o batismo com o Espírito Santo, ou um dom do Espírito, dos dons do Espírito Santo, sem que precisássemos insistir, sem que precisássemos forçar os corações. Pois olha, aqueles gentios, Cornélio e os seus comandados, seus amigos, seus parentes, que lá estavam tão sedentos, tão predispostos a receber o que o apóstolo Pedro lhes trouxesse, que diz: eis aqui estamos para ouvir tudo que da parte de Deus te for dado. Vejam os irmãos como eles se encontravam, com os corações dilatados e predispostos a receber, sem qualquer discriminação, sem qualquer preconceito, tudo quanto Pedro lhes ensinasse. Ora, irmãos, enquanto Pedro, o apóstolo, lhes falava, a palavra que ele lhes falava foi aos poucos lavando os seus corações. E quando, uma certa altura, eles já estavam preparados para receber o dom do Espírito Santo, e começaram a glorificar a Deus e falar outras línguas. E por que é que nós levamos aqui tanto tempo insistindo com a palavra do Senhor e não acontece o mesmo fenômeno? Por quê? Eu acho que a nossa sede não é tanta como a do Cornélio e os seus amigos. Nós não estamos com a mesma sede. Nós precisaríamos ter o desejo, como realmente alguém tem sede de água e precisa da água,
Nós precisaríamos ter sede dessa experiência, irmãos. Precisa ter sede. Do contrário, o trabalho não será perdido, não. Porque a fé vem pelo ouvir, como sempre dizemos. E ela trará, mais hoje ou mais amanhã, o seu resultado. Pois bem, irmãos, eu dizia, como proceder para receber o dom do Espírito Santo? Não é os dons, nenhum dos dons, o dom, que é o batismo com o Espírito Santo. No versículo 2 do capítulo 19, versículo 2 de Atos diz: disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvíamos que haja Espírito Santo. Quando é que o crente estará em condições de receber o dom do Espírito Santo? A irmã, o irmão, ficará cogitando e analisando, interrogando a si mesmo: quando estarei eu em condições de receber o dom do Espírito Santo? Esse maravilhoso dom, tão indispensável ao crente e à igreja, que o Senhor Jesus Cristo chegou a determinar aos seus discípulos, que com ele haviam convivido um período de 3 anos aproximadamente, haviam pregado, haviam curado enfermos, haviam expulso demônios. E no entanto o Senhor determinou-lhes que não saíssem de Jerusalém sem receber o dom do Espírito Santo. Notaram? Se não fora essa dádiva uma preciosidade indispensável a cada crente, o Senhor não teria estabelecido uma tão taxativa determinação. Enquanto ele estava, ele era o consolador dos seus discípulos, era o paráclito, era o guia, era o conselheiro, era o seu ajudador. E por isso eles podiam pregar para aqui e para acolá. E o Senhor lhes deu autoridade para isso. Mas como o Senhor ia regressar, disse: não saiam sem que recebam outro que virá em meu lugar, que virá como meu plenipotenciário, que virá como meu representante. E ele estando é o mesmo que eu esteja. Não saiam. Irmão, se o Senhor achou tão necessário, não só necessário, indispensável, como é que os irmãos se acomodam passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos e toda a vida sem receber essa graça? Como é que os senhores se acomodam? Como é que os irmãos se acomodam? Será que os irmãos fazem um conceito diferente? Será que os irmãos discordam de Cristo? Discordam. Mas é o que parece. É o que parece. Pois ficam tão comodamente esperando que caia assim como a chuva cai do céu, até quando os senhores não querem muitas vezes. Não, não. Não é assim. Precisamos. E ele disse, o apóstolo: quando é que o crente estará, ou a pessoa estará em condições de receber o dom do Espírito Santo? Tanto é que quando ele chegou àquela cidade, ele perguntou: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Era um fenômeno naqueles dias quase que simultâneo com o fenômeno da salvação. Recebestes quando crestes? Que os presbiterianos interpretam diferente.
talvez os batistas também, não sei. Eles interpretam assim, que quando a pessoa creu, pelo fato de ter crido, já recebeu o dom do Espírito Santo. Mas não é isto. Quando o que se entende e o que é real, e como o fenômeno realmente manifestou-se naqueles dias e vem se manifestando através dos tempos, é que o crente é mais do que um crente, ele é salvo. Mas a palavra crente quer dizer, vocês quando foram salvos, receberam o Espírito Santo. Em outras palavras, na compreensão dos servos de Deus de antanho, era que o salvo, logo que beneficiado pela salvação, receberia o dom do Espírito Santo. Então, quando é que o irmão poderá receber o dom do Espírito Santo? Quando é que a irmã espera receber o batismo, o dom do Espírito Santo? Quando? Quando? Escuta, o apóstolo, repito, não porque não tenho o que dizer, posso falar aqui nesse assunto a noite toda, não porque eu não tenho o que dizer, mas para frisar, para estimular mais os irmãos. Recebeste o Espírito Santo quando creste? Recebeste o Espírito Santo quando alcançaste a experiência da salvação? Eles responderam, e com razão, que não haviam recebido, porque nunca ouviram falar a respeito desse dom. Como crerão, está escrito, se não houver quem pregue? Nunca lhes haviam pregado a respeito desse dom. Como eles poderiam ter crido? Como? Não poderiam. Então, eles não estavam culpados. Porém, a compreensão do apóstolo era que eles haviam recebido, como nós chamamos, o evangelho completo. Para ser completo, nossa maneira de crer, não pode faltar essa promessa do dom do Espírito Santo. Não pode. Se faltar, ele não está completo. Então o apóstolo entendia que aqueles irmãos em Éfeso haviam recebido o evangelho completo quando o apóstolo então ficou esclarecido por eles que eles nunca haviam ouvido pregação a respeito do dom do Espírito Santo, mas do contrário, era generalizado, era normal. Quando alguém recebesse a salvação, recebia automaticamente o dom do Espírito Santo, com os sinais que nós iremos mencionar logo mais. Então volto outra vez a vos perguntar, irmãos, vós que ainda não podeis dizer diferente, senão que parecido com os nossos irmãos em Éfeso, nós não temos recebido ainda. Eles, porque nunca lhes havia sido pregado. E os irmãos, por quê? A quem já foi pregado e repregado e tripregado e quadrupregado e não sei quantas mil vezes pregado, por que não receber? Crestes ou não crestes? A pergunta foi essa. Recebestes quando crestes? Não. Mas e vós? Por que não tendes recebido? Não tendes crido? É um fenômeno que não se explica, né? Eu jamais ponho em dúvida a salvação dos irmãos. Jamais.
Ainda mais que eu não tenho nenhum aparelho para aferir ou para sondar ou pesquisar o estado de alma de ninguém. Sei do meu. Mas eu quero crer piamente que os irmãos que receberam Cristo através do Evangelho deixaram-se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e estão vivendo uma vida piedosa, sem dúvida, estão salvos. Mas eu pergunto, e por que não receberam o Espírito Santo, o dom ainda? Irmãos, não podem continuar assim. Os irmãos não poderão continuar assim. Não menospreze essa graça. Aleluia. Deus abençoe-nos. Deus amado. Atos 2, versículo 38. O dom do Espírito Santo, ele é dado então posterior à fé. Depois que a pessoa creu, ele deverá receber o dom do Espírito Santo. Não é assim que está escrito? Recebestes quando crestes. Agora, Atos 2:38. Posterior ou depois do arrependimento da sua vida pecaminosa e pregressa, diz assim: o apóstolo Pedro falou neste teor ao seu auditório: arrependei-vos. Primeiro passo ao pecador, primeiro passo que ele terá que dar para depois receber o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos. No mesmo versículo: seja cada um de vós batizado em nome de Jesus Cristo. Naqueles dias, os apóstolos ainda não tinham a experiência que nós temos hoje. Nós já temos visto dezenas de irmãos nossos batizados com o Espírito Santo, não antes de terem se arrependido, não antes de terem depositado a sua fé em Cristo através do Evangelho. Porém, antes de ser batizado nas águas, nós já temos visto muitos batizados com o Espírito Santo. Eles ainda não tinham visto isso. Então, nós queremos dizer, depois de ter crido, depois do arrependimento da sua vida pregressa, depois do batismo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Os irmãos não deram já esses 2 passos? Irmãos não deram esses 3 passos? Não foram despertados para uma viva e verdadeira fé em Cristo? Foram. Por isso que os irmãos estão aqui. Não foram os irmãos despertados e, portanto, compenetrados, ficaram compenetrados da sua condição de pecadores perdidos e arrependeram-se, fizeram meia volta a volver para começar uma vida nova? Fizeram. Não foram os irmãos batizados por imersão? Esse batismo que significava, era o símbolo do sepultamento do homem velho para uma vida nova? Foram. Mas e os irmãos todos foram batizados, receberam o dom do Espírito Santo?
essa quarta experiência. Por que é que não? Pois é, em ordem progressiva, essa teria que ser a experiência e terá que ser a experiência de todos nós. Todos nós. Todos nós. Não espere mais, irmão. O irmão não acha que já esperou demais? Irmã, não acha que já esperou demais? Esperou desinteressadamente. Não espere assim a vinda de Jesus, né? No livro de Atos ainda, o versículo 39, esse dom do Espírito Santo, segundo ainda as palavras do apóstolo Pedro, não era só para aqueles, como nós ouvimos muitas vezes, lemos, presbiterianos, batistas, metodistas, não wesleyano, eles dizendo que essa manifestação, esse fenômeno, foi para a era apostólica, a fim de impressionar o povo naqueles dias, para que houvesse a aceitação do Evangelho. Mas nós aqui ouvindo o apóstolo São Pedro, estaremos em seguida, visto que cremos na sua palavra, por ser inspirada pelo Espírito Santo, estaremos em desacordo com esses nossos meio-irmãos, porque o apóstolo São Pedro diz: porque essa promessa vos diz respeito, isto é, a vocês que estão aqui presentes, dizia ele, aos vossos filhos depois de vós, aos que não estão aqui e se acham por terras distantes, essa promessa, o dom do Espírito Santo, é para eles. E a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar durante a dispensação do Espírito Santo, durante a dispensação da graça, enquanto Jesus Cristo não vier, Ele estará chamando, e essa promessa é para os que creem até o dia que Jesus vem. Então é para os irmãos hoje, é para os irmãos agora. Glória seja dada ao Senhor. Se alguém pensava que isso foi para o passado, conforme eles lá ensinam, aqui ficou tão claro, o apóstolo São Pedro nos fez cientes que é para hoje, é para agora. Atos capítulo 5, 32. Para quem está em condições de receber o dom do Espírito Santo? E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e o Espírito Santo que Deus deu, Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Aí tem mais um item então. Será que os irmãos têm desobedecido a Deus? De um modo proposital? Porque quem dentre nós não desobedece a Deus às vezes por um descuido, por uma ignorância, por um lapso qualquer? Mas terá entre nós alguém que tenha desobedecido a Deus propositalmente? Isto é, o crente sabedor de que não é a vontade de Deus que assim se pratique, assim se faça, assim se fala, mas ele pratica, mas ele faz, mas ele fala. Então, o tal crente é um desobediente consciente. Ele pode desistir mesmo de esperar, porque o versículo 32 diz: o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Amém.